O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, demonstrou hoje um forte alinhamento político e ideológico com o presidente Jair Bolsonaro durante a cerimônia de posse na sede da PGR. Durante o evento, o novo chefe do Ministério Público Federal e Bolsonaro trocaram afagos. O presidente chegou a falar em amor à primeira vista, enquanto Aras disse que não será concebido um Ministério Público contrário à nossa cultura judaico-cristã. No discurso, Bolsonaro também disse que é importante que o Ministério Público investigue crimes, mas pediu aos integrantes do MP que procurem o governo caso identifiquem ações em um caminho não muito certo, já que corrigir é muito melhor do que eventuais punições no futuro. E aí, Josias, o que você achou das falas do Aras e do Bolsonaro? Acho falas um tanto quanto impróprias. O nosso presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma predileção por essa metáfora que envolve namoro e casamento, que não me parece muito própria no relacionamento do governo com a Procuradoria da República. Até porque esse tipo de matrimônio, quando envolve potencial investigado e potencial investigador, costuma acabar em patrimônio. Então, não é adequado que se fale nesse tipo de tom, nesse tipo de timbre, numa cerimônia como essa. Ali tem que realçar a separação entre as duas instituições, entre o Ministério Público Federal, entre o Poder Executivo, e acho que o timbre não foi adequado. Do mesmo modo, o procurador, ele sempre dá uma no cravo, uma na ferradura. Tem que manter o esforço anticorrupção, mas não pode haver exagero. É evidente que não pode haver exagero. Agora, o procurador não precisa ficar falando isso a toda hora, ele precisa mostrar com atos o que ele vai fazer na Procuradoria-Geral da República. Ainda não teve tempo, espera-se que demonstre e terá a oportunidade de demonstrar. E não é com esse tipo de declaração, com metáforas matrimoniais, que a coisa vai bem. Não me pareceu própria a cerimônia, o timbre não foi adequado, não. E para você, Constantino? Eu concordo 100%, é típico da cultura brasileira, da cordialidade, do jeitinho, da proximidade, do grau pessoal de contato entre representantes de instituições que deveriam ter um tratamento muito mais republicano, né? Inclusive, o Augusto Aras puxou da cartola também hoje a questão toda da facada no presidente quando era candidato, né, do Adélio, e sugerindo que tem que investigar mais, que acha pouco provável que ele tenha agido sozinho e tudo mais. Ele tem direito a todas essas opiniões, mas parece que ele está acenando o tempo inteiro ao presidente numa postura de gratidão ao cargo que ele foi indicado. E não é exatamente esse o tom adequado, né? Ele tem uma autonomia, ele já está ocupando o cargo, passou por uma sabatina no Senado, foi aprovado e agora ele tem independência por 2 anos, inclusive para encaminhar investigações eventualmente contra governo, contra pessoas que ocupam cargos do governo. Então, o pedido que o presidente Bolsonaro faz para que avise ao governo eventuais deslizes ou quase talvez tenha usado a palavra mal feito, né, que era uma que a presidente Dilma gostava muito também, em vez de fazer denúncias, né, porque é melhor corrigir os atos do que punir legalmente, tudo isso também soa muito pouco republicano, né? O que nós queremos é que a lei seja aplicada, doa a quem doer. Então, repito, acho que é um relacionamento próximo demais da pessoalidade, que não é o tom adequado para representantes de instituições tão importantes como a Presidência da República e a Procuradoria-Geral da República. Amor à primeira vista é algo que não faz muito sentido quando você está indicando alguém para a PGR. Vera. Quando ele foi aprovado, sabatinado, indicado e tudo mais, eu falei que aquilo era normal para quem estava em campanha, precisava ser aprovado pelo Senado e que a partir dali a independência dele deveria ser total. Então já passou do momento de pagar esses pedágios, né? Ele já está aprovado, já tem um mandato de 2 anos a cumprir, espera-se que ele cumpra bem. E hoje, essas declarações, tradição judaico-cristã, o Ministério Público é um órgão independente, assim como o Estado ele é leigo, ele deve se ater às questões da Constituição, às questões da legalidade, deve ficar fora de qualquer tipo de proselitismo religioso e político. Então, umas declarações que não tem nada a ver com nada, e também a entrevista que ele deu para o Estadão,
falando ali, se solidarizando com a tese da defesa do presidente sobre o Adélio Bispo, sem que haja nenhuma evidência no que ele está falando, evidências essas colhidas pelo Ministério Público, que é a instituição que ele comanda, também me pareceu uma coisa bastante peculiar e sui generis. Se existe isso, a defesa do presidente tem de recorrer, e ela não recorreu da decisão que considerou o Adélio inimputável e, portanto, o manteve num manicômio judicial. E se a defesa recorrer, aí o Ministério Público tem de atuar. Mas falando dessa maneira, sem nenhuma evidência, fora dos autos, parece que o procurador-geral quer apenas ficar bem na fita com o presidente. Isso não tem nada a ver, é bastante esquisito.